Olá! Olha nós aqui de novo. Esse é o podcast Mulheres Mais Ciência Mais. Mas você já sabe disso, né? Pois é, esse podcast é vinculado ao projeto EduCiência, que é um projeto vinculado ao Instituto de Humanidades, Arte e Ciência, coordenado pelo professor Luiz Augusto Vasconcelos, que é o nosso diretor lá do IAC, e por mim. E também esse podcast ele tem o apoio da Academia de Ciências da Bahia e tem o objetivo de criar um espaço para dar voz, intensificar, né, a voz das mulheres e meninas que têm transitado pelos caminhos da ciência. Na primeira temporada, vocês lembram, nós tivemos as convidadas que foram professoras da UFBA e professoras da rede estadual. Nessa segunda temporada, que eu imagino que você está assistindo os episódios, nós temos como convidados professores da UFBA, que não necessariamente são da área das ciências duras, mas também das humanidades, e, claro, as meninas que são alunas da rede pública e que foram alunas da rede pública e que estão na universidade. É o caso da minha convidada de hoje, super especial, que é a Maria Clara Barbosa. Pois é, a Maria Clara, ela foi aluna de uma escola pública estadual, mas Maria Clara agora, ela é estudante de engenharia mecânica no Instituto Federal da Bahia, e ela escolheu essa área porque tem esse interesse mesmo, né, na área das ciências, desde o tempo da escola, ela sempre se interessou, especialmente pelas relações entre a matemática, a lógica e a criatividade. Já viram aí? Pois é, então, ao longo desse percurso escolar dela, ela participou de vários projetos, né, transitando entre ciências, artes e esporte. O legal é isso, né, você abrir a perspectiva dessa relação das ciências com os diferentes campos de saberes, inclusive as artes. E sempre buscando compreender, né, essas conexões entre essas áreas, essa integração. Atualmente, Clara desenvolve 2 projetos de forma independente. Muito legal isso, né? Quer dizer, ela está já na universidade, lá no Instituto, fazendo o curso de engenharia, e por desejo próprio, ela tem investido nos projetos pessoais. Isso é muito interessante, porque quando a gente chega na universidade e você é professor, pesquisador, normalmente você faz esse tipo de encaminhamento. E ela já começou precocemente a desenvolver os projetos pessoais. O primeiro projeto dela é a criação de um jogo autoral de sobrevivência no estilo roleplay game, que incorpora elementos matemáticos e conhecimentos biológicos na construção da narrativa. Então, vocês veem que o jogo tem uma pegada com fins educacionais também, né? Não é só lazer, entretenimento, mas também essa questão educacional. O segundo articula literatura e artes cênicas. Ah, que legal, gente! Olha que combinação joia! Explorando outras formas de expressão e criação. O projeto futuro de Clara é desenvolver projetos voltados à mecânica automotiva e ao campo educacional, que tem a ver com o que ela está fazendo agora, né? Que é o curso de engenharia mecânica. Então, Clara, super obrigada por ter aceito o convite de estar aqui com a gente. Para a gente é um prazer, né, ouvir vocês, escutar como é que foi essa trajetória de vocês na área das ciências, como é que isso mobilizou vocês e como isso tem refletido no dia a dia. Então, seja muito bem-vinda ao nosso episódio. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Pois é, vou te fazer umas perguntinhas para você poder compartilhar com a nossa audiência um pouco da sua trajetória. Quando a gente pensa assim, você pensa na palavra ciência, o que vem na sua cabeça? O que é que starta? Pô, ciência, como é que você Nossa, elabora? porque assim, quando eu penso em ciência, vem muita coisa na minha cabeça, porque é uma área muito ampla em si. Mas acho que eu penso principalmente em criatividade e na construção de conhecimento. Eu vejo ciência muito nesse lugar, de um lugar onde você precisa ter criatividade para descobrir novas coisas, para construir novos conhecimentos e, claro, utilizar isso a fins de, como é que eu posso dizer assim? Para a Para servir comunidade? isso, para servir a sociedade. Porque eu tenho a visão que o conhecimento, ele só é realmente útil se ele é utilizado para o bem comum. Muito legal, vocês estão vendo aí, né? Eu fico super animada quando eu vejo as meninas falarem e terem essa preocupação, a preocupação com o social, né? Com o outro, com o contexto. E muito legal essa relação que você fez da ciência com a criatividade, né? Porque é isso, né? A ciência é uma prática inventiva, né? Isso. Exatamente. Você, eu vou fazer uma pergunta que você já respondeu de certa forma, mas assim, que você gosta de ciência, a gente já sabe por causa da sua trajetória. Mas em que momentos da sua vida apareceu as primeiras experiências com o campo das ciências, né? Nossa, eu realmente não sei dizer assim quando foi exatamente, porque
quando eu me lembro da minha infância, eu lembro que desde sempre, eu sempre gostei. Eu falo, eu vou ser cientista quando eu crescer. Uma vez eu pedi pra minha mãe, foi uma lente de aumento. Porque eu achava muito legal, achava muito extraordinário. Eu falava, não, vou ser cientista, então tem que ter uma lente de aumento, porque todo cientista tem uma lente de aumento. E esse é o símbolo da ciência. Eu ficava misturando coisa, fingindo que eram reações químicas. Sim. Pesquisava na internet, fluido não newtoniano, como fazer tal coisa, pesquisava reações. Então não sei exatamente como começou, porque desde que eu me lembro, a ciência sempre estava na minha vida. Presente, né? Que massa. Mas teve algum momento marcante que isso fez, por exemplo, desde a infância, essa coisa do experimentar, do Isso. buscar respostas, do fazer essas experimentações químicas tão presentes. Mas teve algum momento assim que você diz, esse momento é marcante para eu tomar algumas decisões, como, por exemplo, estar fazendo engenharia mecânica. Sim, tem. Assim, durante um tempo, como eu sou uma pessoa que gosta de explorar muitas áreas, às vezes acabou me dispersando. E eu passei um tempo, durante a infância era muito focada em ciências, aí passei um tempo focada em artes, passei um tempo focada em esportes, mas no meu último ano de ensino médio, eu conheci uma professora que ela me despertou de novo um amor muito grande pela ciência, principalmente pela parte da matemática, que foi o que me fez realmente engajar na parte de engenharia mecânica, que foi a professora Daniela. Tá vendo, gente? Vocês têm que assistir a nossa primeira temporada, porque Daniela tá no nosso episódio da primeira temporada. Convido vocês a assistirem. Então, fala aí um pouquinho dessa relação com Dani e também uma outra coisa que você falou aqui, que aparece várias vezes no seu discurso, que é com o esporte. Fiquei curiosa para saber um pouco mais dessa sua interação com o esporte. Sim. Sobre minha relação com a professora Daniela, no primeiro dia de aula, ela chegou na sala, se apresentou e eu fiquei encantada por ela. Falei, poxa, que professora incrível. Ela tava contando as coisas que ela faz, os projetos que ela desenvolve. Nossa, que pessoa incrível. E a partir dali eu tomei ela como um exemplo de vida mesmo. E aí, durante as aulas, eu fui desenvolvendo minha relação com ela, sempre conversando, desenvolvendo. E eu vi que ela é uma pessoa que eu acho que se eu tomar como exemplo de vida para ser, pelo menos um pouquinho parecida com ela, acho que vai ser incrível. Gente, lembrem que Daniela é formada em matemática, né? Que é uma área árida que nem todo estudante gosta. Mas Daniela consegue seduzir os alunos, que foi o caso de Clarinha. Como é o nome da escola que você estudava, Clarinha? Colégio Estadual Barros Barreto. Tá, que é importante vocês saberem, conhecerem as práticas desses professores que fazem a diferença na nossa rede pública. Sim. Agora fale do esporte. Porque você é alta, né? Esbelta. Me conte aí um pouquinho. Vamos lá. Eu também sempre gostei de esporte, né? Não gostava de esporte, não. Gostava de correr. Sim. E aí, quando chegou na adolescência, eu falei, não, vou praticar um esporte. Acabei praticando 4. Foi mesmo? Eu sou ex-goleira de futsal, eu competia bastante, mas parei. Eu sou lutadora de jiu-jitsu, faixa azul. Eu jogo basquete, de vez em quando, vôlei. E eu acho que não posso deixar de fora, né? Um esporte que não é tão físico, mas é mental, que é o xadrez. É mesmo, Que massa. Eu era ex-competidora de xadrez também. Fazia parte do clube de xadrez da escola. Acho que ganhei uns 2 campeonatos, algo do tipo. Que legal, que interessante. Vocês viram aí, ó, o background dessa menina, que transita em diferentes áreas. Muito legal. Então, como é que a escola contribuiu? Vamos pensar na escola antes e como é que a universidade, o Instituto hoje contribui, né? Como é que ele contribui para despertar mais ainda o seu interesse, né, pelas ciências? E como você acha que essas instituições, a escola e o Instituto, motivam as meninas pelas áreas das ciências? Você entrou no Instituto esse ano, foi? Foi. Então, estou no primeiro semestre. Isso. Então, eu entrei esse ano. Assim, é um favor que tem, né? Não só da escola, mas no geral. De meninas não serem tão motivadas a seguir o campo da ciência. Na verdade, ninguém é muito motivado a seguir o campo da ciência, né? Porque a gente sabe que tem um estigma em relação à ciência. Porque é difícil, porque... E as pessoas acabam não se interessando, porque às vezes acaba sendo uma coisa muito engessada. Mas, poxa, eu passei por escolas, e eu tive professores também, que trabalhavam isso de uma forma muito mais, eu diria, lúdica, uma forma mais criativa, que realmente despertava interesse. Então, eu tive professores que associavam o ensino de matemática a jogos. Tinha um professor agora no último ano do ensino médio, que toda a avaliação dele de física
era com experimento. E acho que isso motiva todos os jovens, no geral, a gostar mais da ciência, porque se torna algo muito mais interessante. O Não é uma instituto, coisa mecânica, né? isso, uma Mas é coisa assim, vivencial, né? isso, e aí você acaba entendendo realmente. Porque às vezes ensinando na matemática, por exemplo, até quem gosta de matemática, às vezes faz aquilo de forma muito mecânica, sem realmente entender o que é que tá fazendo. Exatamente. E você acaba, se você faz tudo de forma muito mecânica, você acaba não se conectando com aquilo. E você não, tô fazendo isso aqui porque se torna uma coisa Que muito precisa da fria. nota, Isso, é uma coisa fria, não tem aquela coisa, aquele amor. aquela paixão. Isso, e que é maravilhoso. Assim, eu sempre gostei, mas eu não era boa de matemática, nunca fui. Mas eu achava interessante. Aí tive um professor no sétimo ano, foi horrível. Foi a primeira vez que eu fui para recuperação, fiquei traumatizada. Que era aquela época daquelas funções, as equações de primeiro e segundo grau. Quando chegou na oitava série, eu tive uma professora, mandona autoritária, enorme assim. Essas são as Elza melhores. Peon. Menina, eu me apaixonei perdidamente pela matemática. E eu gostava de estudar porque eu gostava da professora. Então eu queria ser assim, aquela pessoa que Sim. sabia, entendeu? Então eu acho que, claro, você tem que gostar da disciplina, mas quando você não, como uma pessoa como eu, que é diferente de você, que não tem nenhuma habilidade, digamos assim, que a minha habilidade é para outra área, encontra uma Sim. referência, aí você quer ser aquilo, você quer agradar aquela pessoa, porque ela é uma Isso. imagem positiva, né? Isso. E aí também foi a única. Na física foi traumático, porque sou aluna de escola pública, e fui aluna de escola pública. E aí, quando era a oitava série, no meu tempo era assim, na oitava série a gente só pegava no primeiro semestre era química, no segundo semestre era física. Física. E no meu caso, foi a mesma professora de química e de física. Eu não gostava muito dela, era chatinha. E no primeiro ano, porque eu fiz magistério, não teve professor de física, não existia. Não tinha professor. Quando chegou uma professora muito doidinha, com uma lista de exercícios para a gente passar, então, física passou batido. Então, para mim, é algo que realmente não consigo entender. Mas acho extremamente importante. Sim. Mas então, por que eu contei essas historinhas para você? Porque tudo tem a ver com você, obviamente, com o seu desejo, com seus interesses, mas tem o vínculo, né, com que você cria com o outro, com a área. Isso. É justamente ter o exemplo, né? É, Então, por isso que eu acho que também ter mais professoras na área de exatas ajudaria bastante as meninas a quererem se engajar. Porque assim, ok, você vai ter referências masculinas, você pode até se inspirar por aquilo. Mas é muito diferente você ver, um homem, tem nada a ver com matemática, e você ver uma mulher realmente ali na área da matemática que sabe, que consegue te ensinar. É um vínculo muito diferente. E eu acho que ter professoras mulheres nessa área foi uma coisa que me inspirou bastante. Porque, por exemplo, a minha experiência em questão de ensino médio. Eu tinha ótimos professores de matemática, tanto no primeiro quanto no segundo ano. E de física, de química. Gosto muito dos professores até hoje. Mas foi realmente quando eu encontrei uma professora, uma mulher da área de matemática, que eu me engajei naquilo. Que eu falei, não, isso é pra mim. se identificou, né? Eu me identifiquei muito com ela e foi maravilhoso. Que bom, vocês vejam que como é importante o papel, né, do professor, nesse caso aqui, da professora, no processo de ensino-aprendizagem, né? Eu sempre digo isso. O professor é um grande sedutor, é um sedutor no sentido de seduzir os seus alunos para se apaixonarem, para emergirem naquele campo do conhecimento e no processo de aprendizagem. Então, imagine que é fundamental essas referências. E no caso de nós, mulheres, as referências femininas são fundamentais. Então, você se lembra na época do ensino da sua escola, né? Tinha alguma atividade que você fazia dentro da escola que fazia você se sentir curiosa, sentir vontade? Porque você já tinha isso anterior à escola, já é, digamos assim, algo que você cultivava. Mas a escola, ela alimentava isso, a sua curiosidade científica, o seu desejo de investigar? Sim, sim. O que me deixava mais motivada, assim, era quando tinha atividades mais práticas. Sim, De experiências ou de criar jogos, algo que era mais voltado para a parte criativa. sim. Porque eu sou uma pessoa que tem uma energia criativa muito grande, eu preciso extravasar isso em algum lugar. E quando tinham atividades, a gente vai fazer uma experiência para ver como funciona a reação tal, ou fazer uma experiência para ver como funciona esse conceito aqui de física. Ou então, quando estava mais no primário, a gente vai criar um jogo para entender como é que funciona esse conceito matemático. Então, quando tinha essas atividades mais práticas, era muito legal.
E eu vejo que eu tive muitos professores que queriam fazer isso, mas que às vezes não tinham recurso. A infraestrutura na A escola. infraestrutura da escola pública não permitia o professor trabalhar daquela forma. E isso é uma forma interessante para os alunos, é uma coisa que faz os alunos gostarem mais da área, mas muitas vezes o problema não está nos professores. Sim. Tem muitos professores ótimos, só que a infraestrutura não permite que eles trabalhem da forma que deveria ser trabalhada para que os alunos tivessem mais interesse. Então, em resumo, o que me estimulava era quando tinham atividades mais práticas e mais lúdicas. Legal, isso mesmo. Agora, deixa eu lhe perguntar, você, tanto quando eu te apresentei, e em alguns momentos você trouxe a coisa do jogo. Sim. Como é que é? Você joga, você é jogadora? Como é que o jogo entra e mobiliza você a trabalhar com os seus projetos pessoais, né? A trazer o jogo enquanto uma linguagem Sim. voltada para a aprendizagem, para a arte, para o esporte? Fala aí um pouquinho. Olha, de jogar, atualmente eu não tô mais jogando tanto. Antes eu jogava Nem dá mais. tempo, né? Não tenho mais tempo assim pra jogar, mas eu jogava bastante. E eu gostava muito de jogo de sobrevivência. Sim. Atualmente eu jogo mais RPG, no final de semana. Roleplay game. É... Tem algum jogo que você gosta mais, assim, tipo um título que você gosta mais, assim? Não, título. Mas eu gosto de jogo de luta. Injustice 2 é um jogo muito, gosto muito. Mas o que eu tenho jogando mesmo é RPG de mesa. Ah, que legal. Eu Você tem jogo. um grupo, é? É, um grupo não, eu jogo com uma outra pessoa. Porque Sim. no jogo. No RPG de mesa você tem que ter um mestre. É, Então eu arranjei uma pessoa pra mestrar pra mim. E aí eu crio o universo. Porque eu gosto de escrever também, eu tô escrevendo um livro. E aí eu crio o universo e falo assim: eu queria um universo que funcionasse e tivesse tal coisa. E entrego pra pessoa e ela cria as sessões do RPG. entendi. E o seu livro é sobre o quê? O que você está escrevendo? Pode dizer ou ainda Posso? é Não, posso, segredo? posso. Falo pra todo mundo. Até pra ver se vai ter uma boa aprovação do público. É um livro na parte, é ficcional. E falando um pouquinho da história, a sinopse do livro, eu tenho minha protagonista, que se chama Marcela. E ela é uma pessoa com superpoderes. E só que ela tá descobrindo os superpoderes dela agora. Sim, Então ela não sabe controlar muito bem. São poderes mentais, mas também se expressam de forma física a depender das emoções dela. Então, por exemplo, se ela tem um sentimento de raiva muito intenso, os poderes se manifestam de forma física. Por exemplo, lançar um raio, algo do tipo. Se ela tá se sentindo muito segura, o poder cria um campo de força em volta dela, pra proteger ela. Só que como ela não sabe controlar os poderes dela, e é tudo atrelado à emoção, e ela é uma adolescente, acaba acontecendo um acidente. sim, Ela tem um surto dos poderes, e nisso ela entra em coma. Porque como são poderes mentais, sim. ela acaba tendo uma exaustão muito grande, tanto física quanto mental. Ela entra em coma e os amigos dela, eles ficam tentando entender o que foi que aconteceu com ela, porque até então eles não sabiam que ela tinha poderes. Eles descobriram quando ela surtou, quando tem o surto dos poderes. E o que acontece? Ela acaba puxando os amigos pra dentro da mente dela. E aí eles vão ter, lá dentro da mente dela, eles vão ter que viver várias aventuras Sim. dentro da cabeça dela pra tentar resgatar a consciência dela e fazer ela voltar, ela acordar na vida real. Ai, que interessante. E você teve alguma inspiração ou foi assim, um insight de repente? Eu tava, há uns 2 anos atrás, eu tava ouvindo uma música, e aí eu escutei uma frase da música e falei, nossa, se eu criar uma história assim. Aí eu fiquei. Claro, tem as inspirações, né? Peguei algumas inspirações de. Qual foi o filme mesmo? Foi de Stranger Things, a última temporada principalmente. Sim. E algumas outras obras que eu já tinha assistido, porque eu gosto muito de ficção científica. Ah, que legal. Aí, tá vendo, gente? Olha quantas habilidades essa menina tem, além das habilidades esportivas, criativas e lógico-matemáticas. Isso é muito legal, porque ela consegue articular tudo, né? Numa perspectiva bem interdisciplinar. Então, nessa passagem, né, da escola para o IFBA, você está envolvida já em algum projeto, que está no início do semestre ainda, mas você Isso. já identificou lá no IFBA alguma coisa que você gostaria, algum grupo que você gostaria de participar? Já começou com algum professor? Já. Eu já identifiquei o que eu quero participar. E eu tenho uma matéria que é especificamente para isso, que Ah, é é? Introdução à Engenharia Mecânica. Na verdade, a matéria não é exatamente para isso, mas o professor escolhe trabalhar dessa forma. Ele traz vários grupos da universidade, grupo de pesquisa, atividade de extensão,
e ele pede para o pessoal se apresentar para a gente para ver o que é que a gente desperta interesse. Ele apresenta as áreas da engenharia mecânica, porque engenharia mecânica é muito ampla. Até por isso que eu escolhi também. Sim, Porque é uma área ampla que você pode trabalhar com várias coisas. Eu entrei na universidade, na parte de engenharia mecânica, querendo, com interesse na área automotiva. sim. Eu tinha criei um interesse grande na área automotiva, apesar de não saber muito sobre a área. Esse interesse veio por uma coisa da escola também. Hum. Uma palestra que eu tive no segundo ano, um ex-aluno da escola que eu estudava, ele foi lá fazer, chamado de Feira das Profissões, Sim. e ele era engenheiro mecânico, ele se apresentou. E ele era da área automotiva. Eu achei interessante e falei, não, eu acho que eu vou fazer engenharia mecânica. Aí no terceiro eu tive certeza. Mas voltando, o professor, ele sempre leva o pessoal lá para fazer palestra, e eu já encontrei uma equipe que eu quero participar, que é a equipe Ômega, do IFBA, a equipe de Fórmula SAI. Ah, sim, legal isso. Fórmula SAI, explicando rapidamente, é tipo Fórmula 1, só que de universitários. Porque o que a gente vê na televisão da Fórmula 1 é só corrida. Mas é mais do que isso. Tem que construir o carro antes. Então, eu entrei na equipe porque eu queria construir o carro de corrida. Ai, que legal, muito legal esse projeto. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você estava na escola, a escola tinha relação com a universidade ou só nesse momento da Feira de Ciência? Por exemplo, tinha parcerias com a universidade ou só em momentos pontuais, quando você estava no terceiro ano, que tinha que Sim. conhecer as profissões? Não, infelizmente, só em momentos pontuais. Mas eu acho que eles estão investindo mais nisso por agora. Que é importante essa parceria. É. E lá no IFBA, você agora em diante, existe um programa que você já deve saber, que é o programa de iniciação científica, que aí tem as bolsas, Sim, sim. os projetos, isso é muito legal. Até porque, por exemplo, mesmo que você não. Que se você quiser ir para ficar na universidade como professora, como pesquisadora, essa formação é importante. E se você não quiser, também é importante para você conhecer um pouco mais, né, Sim. desse, digamos assim, desse percurso científico dentro das instituições universitárias, né? Que legal. Você se imagina como pesquisadora, considerando essa minha pergunta, você se imagina, bom, quando eu terminar meu curso lá de graduação em engenharia mecânica, já que eu curto essa área de automotiva, eu quero ir trabalhar em empresas como a Ford, por exemplo. Ou não, eu quero continuar na área de pesquisa. Como é que você se imagina? Você se imagina nesse lugar? Que lugar você se imagina assim? Eu sei que está longe ainda, mas você já pensou sobre isso? Já. Eu tenho interesse na área de pesquisa. Muito por essa questão que eu tenho de. Nossa, eu tenho um amor muito grande por construir conhecimento. É algo que eu gosto muito. E eu acho que a área de pesquisa é ideal para isso. Então, eu me imagino sim como pesquisadora por conta disso. De querer, de ter essa curiosidade, de descobrir as coisas. Eu tenho uma missão muito grande em relação a isso. Então, nossa, eu me imagino muito como pesquisadora. Eu vou amar ser pesquisadora no futuro. Então, aproveite bastante essas oportunidades, né, que o Instituto e esse projeto qual você vai se envolver vai abrir várias portas que você vai poder estar fora, apresentando, pensando sobre isso, né? E como é que é dentro desse seu contexto de formação escolar e agora acadêmica na universidade, com a ciência, a arte, o esporte, costurando o seu percurso, como é que é, dentro desse contexto, a presença das tecnologias, e especialmente da inteligência artificial? Queria também ouvir um pouco assim da sua opinião sobre isso. Eu uso bastante inteligência artificial, mas com os cuidados que deve se ter. Né? Porque eu acho importante pensar sobre isso, porque normalmente quando as pessoas. Eu vejo, na minha experiência assim, de convivência, principalmente com as pessoas da minha idade, o pessoal começou a usar a inteligência artificial como uma forma de deixar as coisas mais fáceis e de não pensar tanto. E eu acho isso muito perigoso. Porque, assim, você começa a usar a inteligência artificial como forma de não pensar e você acaba matando as suas capacidades. E isso acaba com a produção de conhecimento também, né? Porque se você não se força a pensar, como é que você vai descobrir algo novo? Como é que você vai ter uma ideia? Então, eu acho perigoso a forma como as pessoas estão usando inteligência artificial, mas é algo que ajuda bastante. E eu uso bastante também, para articular ideias, esse tipo de coisa.
Deixa eu te perguntar, na escola e na universidade, você teve processos de formação, de orientação de como usar essas ferramentas ou não? Você foi aprendendo, usando, por tentativa e erro, como a gente fala, né? Sim, formalmente não tinha uma formação na escola relacionada a isso. Eu tinha professores que falavam, mas era de forma mais rasa, assim, cuidado quando vocês forem usar, pode usar, mas hoje com responsabilidade. Eu fui descobrindo sozinha mesmo. Na verdade, eu não gostava de inteligência artificial. Eu era, como dizer, hater de inteligência artificial, Porque, é claro. porque eu achava que as pessoas usavam por preguiça. Eu falava, poxa, meus amigos, principalmente por causa das pessoas que eu vi usando, que eram meus colegas, nada contra meus colegas, amo todos. Mas eu vi o pessoal usando assim, não, eu não quero fazer o trabalho da escola, não, vou jogar na inteligência artificial, o ChatGPT faz pra mim. Aí eu, poxa, que preguiça é essa? Como é que você vai aprender se você não fizer? Aí eu falava, não uso inteligência artificial, não. O pessoal fala, usa o ChatGPT pra fazer o não. Eu não uso inteligência artificial, não. Eu sou uma pessoa moda antiga. Eu tenho 18 anos, mas meu espírito tá com 80 já. Não vou usar inteligência artificial, não. Aí eu usei a primeira vez. Sim. Aí eu falei, até que não é tão ruim assim. Aí eu usei a segunda. Falei, talvez ajude. Aí eu usei a terceira. Falei, agora eu sou fã de inteligência artificial, eu vou usar sempre. Só que eu uso com essa responsabilidade. E eu fui aprendendo sozinha, pesquisando na internet, como usar. E é isso. Quais são os principais cuidados que você tem quando você está usando? Assim, o que é que você fica em mente? Eu tenho que. Como é que você faz esse controle? Controle. Primeiro é não aceitar como verdade tudo que a inteligência artificial fala, porque ela pode errar também. Porque, tipo assim, a inteligência artificial, como você já sabe, ela é Quem disse que alimentada. eu sei? Então, deixa eu explicar. Ela é alimentada com informações da internet. A resposta que ela vai te dar é o que está na internet. E nem tudo que está na internet é verdadeiro. Então, ela vai fazer um apanhado, você vai pedir algo para ela vai fazer um apanhado daquilo, do que tem na internet, e vai te entregar basicamente um resumo, de uma forma de uma forma explicativa. Só que, como eu falei, nem todas as informações que estão na internet são verdadeiras. Então, às vezes, ela vai dizer uma coisa e você tem que averiguar se é realmente E verdade. como é que você checa? Como é que você faz essa curadoria, né? Eu pesquiso no Google. Ah, Eu vejo assim, tem a informação lá. Aí eu falo, não, Vai vou lá checar checar. se isso aqui é verdade. Vou checar se isso aqui tá certo. Procuro em outras fontes que não são inteligência artificial. Então, eu vou procurar em notícias. Eu uso muito inteligência artificial para estudar. sim. Porque é como se fosse um tutor particular. Aí eu vejo, isso aqui. Aí eu vou olhar no livro para ver se tá certo mesmo. Outra coisa também, deixa eu lembrar aqui. Tem essa questão das informações e tem a questão de não ficar usando a IA para copiar e colar. E quando você usa, por exemplo, para agora lá no caso do IFE, você, como é que é a declaração de uso? Você informa, usei para isso e isso, como é que é isso? Sim, sim. É porque até então eu não fiz nenhum trabalho. Eu uso mais Começou para agora, né? estudar mesmo. Hum. Estudar assim, por exemplo, tô estudando cálculo 1 agora. Ave Maria. Eu até que gostei, achei Você legal. tá se divertindo. Eu tô mesmo. Apesar de, assim, um pouco difícil. Eu tô tendo mais dificuldade na parte de trigonometria, que eu sou péssima. Mas o resto tá tranquilo. Aí, por exemplo, tava estudando pelo livro e pelas aulas, só. Aí chegou um momento que teve uma coisa que eu não entendi. Ou então, aí eu peguei e coloquei na inteligência artificial. Falei, olha, não tô entendendo isso aqui, me explica. E meu chat GPT, eu meio que configurei ele de certa Sim. forma, pra ele me explicar de uma forma que eu entenda. Aí eu coloquei lá, não, me explica isso aqui de tal e tal forma que eu já te ensinei como é que faz. Aí ele foi e explicou. Aí eu não entendi. Aí eu expliquei de novo, pedi de novo. Aí eu uso mais assim, tem um conceito aqui muito difícil que eu não entendi nem lendo o livro, nem assistindo videoaula, nem conversando com o professor. Então eu vou colocar na inteligência artificial, porque ele vai me explicar de uma forma mais personalizada. Então eu posso acabar entendendo. Assim que eu uso. E E ajuda. ajuda bastante. Corrigir exercício também. Essa é uma boa estratégia, né, de uso. Você usa também as redes sociais? Uso. Não uso muito. Eu uso mais Instagram e só. As outras redes sociais eu não uso tanto. Você já ouviu falar do ECA Digital? Já. E aí, o que que você acha do ECA Digital? Eu sei que você já não está mais nessa faixa, que você Sim. já passou, né? Mas a sua opinião, assim, né? Você Eu. é bem novinha também, Isso. né? Eu Você está acompanhei. saindo dessa faixa. Isso.
Eu acompanhei essa questão do ECA Digital, que foi lá o influenciador, o Felco, assisti os vídeos dele um pouco. E eu achei, quando saiu essa decisão do ECA Digital, eu achei muito bom, porque a internet é um caso sério, né? Eu usava mais a internet quando era mais nova. E assim, tem muita coisa na internet que realmente não é para as pessoas verem. Para adolescente ver, tem que ter Criança. muito isso, porque tem que ter realmente a regra de uso. Eu via também meu irmão mais novo, meus primos, assistindo umas coisas que eu falava assim, poxa, isso aqui não é pra idade deles, não é pra eles estarem vendo esse tipo de coisa. E nossa, eu comemorei quando saiu a decisão do ECA Foi Digital. mesmo, que bom. Achei muito. Eu acho que tem um. Sim, obviamente não é um projeto perfeito, porque nada é, né? Ainda não deu. Eu ainda não parei pra olhar o projeto, mas eu vou dar uma olhada depois. Mas eu achei que é um primeiro passo. É um início para melhorar a segurança das crianças na internet, que até então não tinha. Fica mais criterioso agora, mais controlado, né? Deixa eu te perguntar sobre essa coisa que você falou das tecnologias, a gente falou agora do ECA. Você acha que essas tecnologias, as redes, a internet, a IA generativa, ajuda vocês a aprenderem? Porque você está usando como tutor. Sim. Foi ótimo você falar dos cuidados, é muito importante esses cuidados que você falou, né? Essa coisa da curadoria, de checar a informação, de verificar se está correto, de declarar uso. Mas, assim, você acha que pode contribuir? Você falou dos jogos, né? Seus Sim. projetos envolvem a criação de 2 jogos que vão articular com a questão Sim. da educação. Como é que você acha que é possível aprender com essas tecnologias? Tal? É muito possível, até porque a geração mais atual, a gente já nasceu com tecnologia. Então é algo que faz parte da nossa vida de qualquer forma. Então por que não usar isso na parte de aprendizado? Eu sou muito favorável ao uso da tecnologia no aprendizado, mas tem que ter isso, tem que ter muito cuidado para não ficar algo muito solto. Sim. Por exemplo, a inteligência artificial que você pode acabar usando de uma forma errada. Os jogos também tem que tomar cuidado, porque às vezes, o jogo, vou usar o jogo, vou fazer um jogo, assim, fazer um jogo educativo, por isso que eu tô tomando muito cuidado nesse que eu quero desenvolver. Fazer um jogo educativo, você tem que ter todo um cuidado de realmente de inserir o conhecimento e não virar só entretenimento sem. E a tecnologia é muito usada para entretenimento, o que é difícil dissociar um pouco, mas é muito bom usar a tecnologia nessa questão de aprendizado para as pessoas mais jovens, porque é algo que a gente já está acostumado. Já é o universo de vocês. Isso, já é o nosso universo, então a gente pode acabar se identificando mais e despertando o interesse. Minha intenção, quando o jogo que eu quero desenvolver, minha intenção quando eu fui criar ele, não era intenção educacional. Eu tive uma ideia, falei, não, acho que isso aqui dá um bom jogo, então eu vou criar. Só que aí depois eu fui pensando assim, poxa, se eu inserisse essa parte de conhecimentos educacionais no jogo, aí eu comecei a reformular todo o projeto para encaixar isso. E você vai fazer sozinha, é claro? Não, eu tenho um amigo que ele é da parte de... É porque, na verdade, esse projeto tá muito na ideia inicial ainda. Sim. Muito inicial. Eu tenho a ideia, mas eu ainda não elaborei os meios de fazer. Sim, entendi. Até porque eu tô esperando esse meu amigo também, que ele tá ele tá mais ocupado agora, e ele é da área de programação. Ele é muito interessado em programação. Então, a gente se juntou, ele vai cuidar da parte de programação e eu vou cuidar da parte mais criativa. Sim, do roteiro, esse design, tipo de coisa. né, Os personagens, todo esse tipo de coisa. Muito legal. Na escola vocês usavam tecnologia assim para aprendizagem? Pouco, né? pouco, usava pouco. Até porque a frente da escola também não permitia. Complicado. Gente, vocês sabem, toda vez eu falo isso, né? Tudo tem um fim. Mas vocês já sabem que vocês podem ver o que vocês veem, ver, ouvir várias vezes Clarinha e se apaixonar ainda mais pela trajetória dela, pelos projetos que ela está compartilhando aqui com a gente. Mas a gente tem que acabar. Então, vou fazer a última perguntinha. Que conselho você daria para outras meninas que têm curiosidade nas ciências, que estão lá na educação básica e que estão entrando nas universidades, nos institutos, considerando isso tudo que você vivenciou, todo seu percurso? Olha, o que eu acho que eu tenho a dizer para essas meninas mais novas é assim, olha, persista, continue fazendo, porque as ciências, né, principalmente as ciências exatas, às vezes é um pouco difícil. É difícil às vezes,
Mas persista, não acho que aquilo não é pra você. Foi uma coisa que me falaram. Eu não lembro quem foi que me falou isso, mas falou assim: na matemática, na ciência, o normal é você não saber. O normal é você não saber. Aí você aprende e você descobre como é que funciona. Então, acho que é isso que eu tô querendo dizer pra você. Também não fiquem com esse estigma assim: isso aqui não é pra mim, isso aqui não é pra meninas. É. Então, se vocês gostam realmente da área, invistam, invistam tempo para vocês aprenderem, para vocês se tornarem ótimas nisso, tá? Busquem sempre excelência. Sem se cobrar demais também, mas busquem. Então, acho que é basicamente isso mesmo. É persistir naquilo e se você realmente quer, não deixe ninguém te dizer que aquilo não é para você. Vocês viram aí que na toda a história que Clarinha estava socializando aqui, a história dela, né? Que ela está socializando com a gente, não é uma caixinha separada, né? Porque ela também tem um pezinho nas humanidades, né? Porque ela gosta de escrever, ela gosta de arte, né? Isso. Então ela tem esse casamento perfeito entre as áreas, né? Então, isso é para a gente compreender que a produção do conhecimento não é separadinha, né? Isso. Ela se constitui a partir das trocas dos diferentes campos do conhecimento. Então, quando essa temporada que a gente está fazendo aqui de Mulheres Mais Ciência Mais, ela reforça isso, né? Ampliar o nosso olhar sobre o que é ciência, né? Não só pensar que quando se fala em ciência a gente está falando só das áreas duras, né? Mas nós das humanidades também produzimos conhecimento científico. Nossa, muito. Né? Então isso também é importante no processo formativo de vocês. Clarinha, se você pudesse pesquisar qualquer coisa no mundo, o que é que você escolheria pesquisar? Essa é uma pergunta que é difícil de pensar, viu? Tem tantas ideias, né? É isso, eu gosto de muita coisa, é difícil pensar uma coisa específica. Mas eu acho que é uma coisa que eu gosto muito, 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 desde criança, é a questão do universo. Estudar universo, espaço. Como é que você falou a lupa, não foi? Isso. Eu gosto muito de estudar essa parte de universo, então acho que estudar essa parte toda do espaço, planetas. Meu sonho é ter um telescópio. um dia eu vou ter um telescópio muito bom. Que eu gosto muito de observar. Acho que é isso que eu queria estudar. O universo. Eu tenho uma constelação preferida. Aí seria legal estudar isso. Você já visitou o nosso planetário? Lá na UFBA? Fica já. Gostou? Gostei bastante. É muito legal, né? E também lá na UFES eles têm também uma parte voltada para essa parte de astronomia. Inclusive eu visitei em um passeio da escola. Na Semana Nacional de Ciência e Foi Tecnologia. isso mesmo. Gente. O professor Tiago Paes, anualmente, que é o nosso diretor lá do Planetário, ele realiza a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia exatamente com esse objetivo de estabelecer essa relação entre a universidade e as escolas públicas, e criar esse espaço, né, para os meninos, para as meninas transitarem ali naquele espaço, visitar o nosso planetário, visitar a universidade e perceber que todo mundo pode estar ali também, né? Isso é que é legal. Então, Clarinha, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo, por ter aceito o nosso convite, de poder estar aqui compartilhando e motivando outras meninas, né, a também se apaixonarem pelas ciências, mas se apaixonarem também numa perspectiva de uma compreensão mais ampla da ciência, que é isso que você trouxe aqui para a gente. E foi um prazer te ouvir e queria saber se você quer dizer alguma coisa para a nossa audiência, terminar dizendo alguma coisa para a audiência que está assistindo a gente, que vai lhe ver, rever e socializar, compartilhar. Não sei muito bem o que eu quero dizer para a audiência, não. Tô nervosa, gente, com vocês me olhando aí. Nós, a audiência, estamos olhando. Gente, eu acho que valorizem a ciência, tanto as ciências exatas como as ciências humanas, tá? E as artes. Queria fazer um pedido aqui, valorizem as artes no Brasil, por favor. Porque eu sou, além de da área de exatas, eu sou artista também. Por favor. Compre meu livro. Em breve, quando ele estará disponível? Em breve. Rapaz, acho que daqui a um ano. Tá perto. Tá perto. Porque você sabe que a produção editorial é demorada. É demorada, eu pesquisei isso, tava pesquisando sobre. Amiga, demora. Demora bastante, mas eu vou fazer. Com fé em Deus. E aí, quando você fizer, você divulga nas nossas redes, divulga na rede do EduCiência, do Comunidades Virtuais, você pede que a gente ajude a divulgar. Certinho. Tá, joia? Então, gente, mais uma vez agradeço aqui a Clarinha, a gente agradece a audiência, agradeço a Naline Filmes, a Lala que está aqui, Naline,
E, claro, a Academia de Ciências da Bahia. E convido vocês, mais uma vez, a seguirem a gente nas redes sociais, a assistirem e ouvirem o nosso podcast no Spotify, no Instagram do Comunidade, do Ciência, no nosso canal do YouTube. Compartilhem essas experiências, né? Socializem o discurso, a história de vida de cada uma das professoras que chegam aqui, das adolescentes, das estudantes que estão Sim. iniciando na vida acadêmica, que elas são inspiradoras. Então, até a próxima.